Eu vi gemer lá na mata, eu vi gemer lá na mata, eu vi gemer lá na mata, eu vi gemer lá na mata. Tupinambá, índio guerreiro, que Tupã deixou na terra para lutar pelo ideal e também vencer o mal. Para lutar pelo ideal e também vencer o mal. Eu tô na minha aldeia, a aldeia que nos pertence. Pois viva nosso pai Tupã, ele ama muito a gente. Jaci, Ayandê, Jaci, mãe pé, moindi, Ambetaba, Tupã é Uruti, Isapé e Ambetaba. Tupã é Uruti, Isapé e Ambetaba, Ijeaçóis e Jaci, Coi, Petibom, Ijeaçóis e Obitupã, Eiambetauabi, Ijeaçóis e Obitupã, Eiambetauabi, Auere Tupã, Auere. Olá, eu sou a Fernanda Mendes. E eu sou Marcelo Cubo. Bem-vindos à nossa temporada especial Congressos. Dessa vez, a gente está aqui no 74º Congresso Nacional de Botânica, que está sendo sediado na Universidade de Brasília. Aproveitar já essa oportunidade para agradecer à universidade por ceder um espaço aqui no Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas para a gente fazer essa gravação. Quando falamos em botânica, na maioria dos episódios desse podcast, estamos sempre dentro do paradigma deste ramo da ciência ocidental e europeio. Essa botânica que é desenvolvida nos laboratórios, ensinada nas salas de aula convencionais e publicadas como artigos em revistas científicas. E esse é um dos modos de enxergarmos e entender o nosso mundo e os organismos com os quais dividimos esse planeta. Mas será esse o único? Quais outros modos de se relacionar com o mundo à nossa volta? Quais outros saberes podem nos apresentar lições e soluções para o nosso futuro e sobrevivência na Terra? Quem nos guia nessa jornada é Maria Graciada, mulher da etnia Tupinambá e ativista pela causa da juventude indígena e povo tupinambá no sul da Bahia. E como ela diz, uma costureira de mundos. Ela também é idealizadora do Instituto Etno, que foca no empoderamento de mulheres e jovens vulneráveis e que tem no seu centro os povos originários e as comunidades locais, a educação, as sabedorias e o bem viver. Obrigada, Maria Graciada, por ter aceitado o nosso convite para vir aqui conversar com a gente. É uma honra ter você aqui. E para a gente começar, a gente queria que você se apresentasse um pouco e contasse um pouco da sua história com o ensino, a educação, a botânica. Queria, antes de falar, agradecer meus antepassados que vieram antes de mim, principalmente a linhagem de mulheres que preservou minha cultura e permitiu que eu estivesse aqui hoje em existência e reexistência. Agradecer a vocês também, Marcelo, pela oportunidade de fala, porque nós fomos silenciados durante 500 anos, né? Então agora a gente tem que sair falando. Bom, minha história remonta um pouco à história do Brasil. A gente não chama de Brasil, a gente chama de Pindarama, terra de palmeiras. Eu sou uma indígena mulher, então antes de ser mulher eu sou indígena, que me deixa coligada a todas as formas de vida. A gente não tem separação de nenhuma forma de vida, somos todos uma única existência.
Hoje em dia, a física quântica calcula e prova racionalmente que isso é real. Nós vemos aí há milhares de anos falando a mesma coisa, assim, não só dizendo, né, mas vivendo, sentindo dessa forma. Então, eu sou de uma família. Quando eu nasci, né, nasci em 31 de março de 1964, no dia do golpe, no lugar, e eu fui chamada filha da Revolução. Acho que foi profético, um ato profético. Realmente, eu estou muito engajada nessa revolução, só que a revolução do amor, né? A revolução das conexões, a revolução da vida, né? Nenhuma vida distante de nenhuma outra, né? Então, quando eu venho ao mundo, minha família já estava fora do território. Meu território é um território muito grande, que foi estabelecida a cidade de Salvador. Então, a minha avó já nasce fora da aldeia, só que a minha bisavó era uma pajé. Então, ela conseguiu permanecer com esse conhecimento através de gerações. Então, uma geração foi passando para outra, passando para outra. Claro que algumas pessoas da minha família não pegaram esse bastão e eu estou com ele agora na mão, da medicina, da espiritualidade. Então, por conta desse contexto que eu nasço, tudo que a gente fazia em casa, minha mãe dizia, olha, o que a gente faz aqui não pode falar lá fora, porque as ervas, as defumações, os rezos encantados, né, que são seres que são ou da natureza ou seres que já foram da nossa ancestralidade, que se manifestam em nossos corpos, orientando a nossa caminhada, né? Então, tudo isso eu vivi. Então, foi criada como uma indígena, não na aldeia, né? Mas com todo o conhecimento. E aí, passa-se o tempo, nossos ancestrais começam a nos chamar e hoje eu estou levantando uma nova aldeia, eu estou bem próximo dos parentes, né? Mas levantando uma nova aldeia para que a gente possa ter nosso conhecimento distribuído do nosso jeito. Então, estamos levantando uma ecoversidade etno para todo mundo, né? A pessoa pergunta, para os indígenas? Não, para geral, né? Para geral, porque ninguém é isolado, um ser integral apenas, né? Eu falo do território-corpo, a gente a minha aldeia é meu corpo-território, mas é meu corpo-território inserido num contexto muito maior. Né? Importante. E, bom, para nós que somos, né, da sociedade mais ocidentalizada, assim, a gente, na ciência, hoje considera o Brasil como um país, o Pindorama, como o país com maior biodiversidade de plantas do mundo, né? E esse país também, além das plantas, abriga uma diversidade de povos originários e de comunidades tradicionais que convivem com essa diversidade há muito mais tempo do que a gente. E então eu queria perguntar uma coisa para a gente começar essa troca de informações. O que é uma planta para você? Uma planta para mim é uma irmã, né? É uma companheira, a gente não separa, sabe? Eu tive a oportunidade de fazer uma vivência, né, com o Renê, foi muito forte para mim, porque foi no Jardim Botânico de Brasília, um lugar que eu nunca tinha ido. Me chamou muita atenção os comentários dos estudantes de não fazer campo. Tem uns que não fazem campo, né? Ou resistem a fazer o campo. Quer dizer, eu acho que é ali que a gente vai compreendendo. É como se a gente conhecesse uma outra pessoa, entendeu? Outra vida, né? Eu vivi uma experiência recente no meu território, sem que a gente soubesse, tiraram uma sequência de árvores para passar uma rede elétrica. E eu acordei numa angústia, eu não sabia disso. Acordei um sentimento de tristeza, uma coisa estranha. Eu falei, gente, por que eu estou assim hoje? Que esquisito. E eu tive que ir para um outro lugar no território. E quando eu passo, as irmãs tudo caídas, assim, tudo cortado, eu estava sentindo a dor delas, entende? Então, é diferente a nossa relação. Irmã, por exemplo, eu mudei de território, eu fiquei me sentindo completamente estranha enquanto todas as minhas medicinais não estavam perto de mim. E eu fui plantando. Agora eu estou em casa, entendeu? Porque eu, sei lá, alguém precisa de uma cura, eu preciso de um chá, um negócio, tá todas as irmãs ali, né? Então, e quando a gente vai fazer uso delas, a gente pede licença,
para ela se ofertar para aquela... Eu disse para que ela vai se ofertar. É uma relação de igual para igual, não tem diferença, né? Qual que é a importância da botânica como um todo, assim, na sua vivência e na comunidade? Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa coisa de costureira de mundos, né? Por que eu me intitulo uma costureira de mundos? E agora eu uso a minha mesma agulha que eu costuro mundos, eu também estou furando bolhas, né? Porque eu acho que a gente vai se encapsulando, né? Em lugares, em pertencimentos, em não sei o que e tal. Eu sou uma indígena, mas assim, coligada a todas as formas de vida, inclusive aos humanos. Os humanos de outras óticas, de outras visões, né? Então, para nós, a botânica, então falando um pouco dessa ciência botânica sistematizada e tal, e falando da costura de mundos, eu tive a oportunidade de ser criada num mundo de muita intelectualidade, né? Meu pai era médico veterinário, eu estava conversando com o Marcelo, era meu professor de biologia, ele dava uma aula para mim incrível, porque meu pai é indígena, imagina, né? A gente ia para a floresta, ele ia falando, a gente tinha microscópio, então eu participo desse mundo, também da ciência, mas o que eu percebo é que, vou falar das plantas medicinais, né, que é o meu principal pertencimento em relação à botânica. As plantas medicinais para nós, a gente nunca fala assim, essa planta eu vou usar para não sei o quê. A gente não usa a planta. A gente se coliga à planta e ela vai dizer para nós, por exemplo, o que ela faz, a que serviço ela presta. A gente lida com plantas que a gente conhece bastante e também lida com plantas que a gente não conhece tanto, mas elas vão dizendo, é uma relação de diálogo, não é uma relação de monólogo, entende? Assim, vou lá, vou tirar, vou cortar, muito invasiva, acho muito abusiva a relação que o geral tem com a botânica, sabe? A nossa relação, então, ela se estabelece a partir desse diálogo. Então, várias medicinas que estão por aí hoje, né, curando e fazendo várias coisas lindas, elas quiseram se mostrar para a sociedade branca. Foram elas que quiseram, para fazer um processo, seja lá qual for, às vezes universal, às vezes local, elas que vão dando a pista para nós, né? Assim como as árvores, assim como a fauna, assim como tudo, absolutamente, entendeu? Até de onde a gente tira a água. Então, a botânica para nós é espinha dorsal, entendeu? Não sei como viver sem ela, né? Só que a gente não compartimenta, entendeu? A diferença é essa. Então a gente agora vai analisar essa espécie e tal, e dar um nome em latim. Você percebe que todo o processo foi muito colonizatório, né? Assim, quando a gente conversa, né? Agora eu estive na Amazônia com outros parentes que também se dedicam à medicina, e a gente conversa assim. Parente, isso daqui a gente usa para... a gente, né, coliga ela para, sei lá, pneumonia, um exemplo, né? Aí eu falo, como é que você chama ela aqui? Eu chamo de tal coisa. Aí eu falo, mas lá no meu território eu tenho outra coisa que serve para mim, sabe? Então a gente vai dialogando a partir da experiência. Então pouco importa se tem um nome único que a gente vai reconhecer em qualquer lugar do mundo. Nosso diálogo vai dando para nós uma pista nos territórios. Então é muito mais orgânico, né? Entende? Muito mais integrado, eu sinto. Sim. E esse conhecimento é passado, então, desse modo. De compartilhar com o próximo o conhecimento, a sua experiência com a planta, com a... E tem um saber geral, entende? É uma coisa muito interessante. Vou contar um episódio. A gente estava num encontro de parteiras, rezedeiras, benzedeiras e tal. E aí era um encontro que vinha depois do encontro dos pajés, que tinha durado uma semana, com 3 rituais por dia. Estava todo mundo muito cansado.
E eu cheguei depois, meu netinho tinha nascido, eu cheguei depois. Então, todo mundo tossindo, as anciãzinhas tossindo. Aí, o pessoal do Encontro dos Pajés foi embora, ficaram só as anciãs. Aí eu falei, gente, bora então cuidar uma das outras, né? Vamos fazer um chá para todo mundo, cada uma vai fazer a sua medicina. Então tá, aí cada uma foi fazendo sua medicina e tal. Quando a gente olhou, a gente tinha feito a mesma receita, todas nós. Só que uma macetava o alho, a outra picava não sei o quê, a outra mas era a mesma receita, entende? Que tem uma coisa que nos... É muito lindo. É uma conexão com as plantas entre vocês e o saber que chega, né? Traz, entende? Então lindo. É outra coisa. Né? A gente não está sozinho, nunca. Né? E você é idealizadora do Instituto Etno. Você podia falar um pouquinho sobre de onde veio a ideia? Quantos anos a gente tem no podcast? Tô brincando. Vamos Porque é uma paixão. Não, então, eu morava na Amazônia, né? E na época, e eu percebi, né? Então, minha formação inicial é como arquiteta, né? E eu fui para a Amazônia pesquisar arquitetura indígena. Eu tenho essa angústia, continuo com ela, ainda não finalizei o que eu quero ainda, mas do nosso patrimônio não se perder. Porque a arquitetura, a língua, tem a ver com memória, com preservação da nossa existência aqui no planeta e provar que a gente já está aqui há milhões de anos, milhares. Mas aí, então eu estava lá, né? E eu falei, cara, eu acho que eu preciso criar algo para além de mim. Sei lá quanto tempo eu vou estar aqui na Terra, mas eu estou fazendo algo que eu quero deixar para as gerações que vêm. Mas não quero que fique centrado no meu nome, entende? Eu quero algo para além do meu nome, sabe? E aí eu falei, vou criar um instituto. Só que eu estava lá no meio de muita caverna rupestre, muito patrimônio arqueológico. Eu falei, cara, não é só a minha etnia, né? Então eu vou criar o Instituto Etno para todas as etnias, né? E já com essa ideia, todas as raças, credos e existências, enfim. E aí ele surge na Amazônia em 99, né? E ele vem numa pegada de preservação de patrimônio arquitetônico e também disseminação de tecnologias de arquitetura de terra, que é uma coisa bem ancestral e tal. E veio vindo. Só que aí a gente começou a deparar com necessidades sociais, fragilidades sociais, e a gente começa a cumprir essas demandas, né? Eu tenho uma filha que nunca se adaptou ao sistema escolar tradicional, é bem indígena, assim, e aí a gente cria, muito inspirada na dificuldade dela de se relacionar com outros mundos, né? O Instituto Etno. Então a gente começa também nessa faceta do social, né? Que é a nossa principal espinha dorsal hoje em dia, né? Assim, então, quando a gente fala de vulnerabilidade, né? Você falou assim, jovens vulneráveis e tal. A vulnerabilidade, ela não está ligada. Quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente pensa logo numa camada social, né? Os menos favorecidos financeiramente. Mas não é sobre isso. É sobre vulnerabilidade que às vezes pode estar naquele momento, entende? E toda uma potência apagada por causa da vulnerabilidade instantânea ou aquela que já vem de base. Então é para todo mundo, continua na mesma ideia para todo mundo, né? Então a gente começa a trabalhar, né? Trabalhar não, porque a gente não trabalha, né? A gente se expressa. Mas a gente começa, então, a se expressar com mulheres em situação de abuso, né? Começa a vir muita gente nesse padrão e a juventude esquecida, né? A potência, o top da existência em termos energéticos, né? Fica renegado a um futuro, né? Eu costumo ouvir assim, não, o jovem é o futuro. Eu falei, não, o jovem é o presente. Porque se a gente não estiver muito atento ao presente da existência deles, eles não vão ter futuro, né? No meio indígena isso é muito claro e eu acho que agora está passando para as fronteiras outras, né? Então é meio isso. Então o que nos anima hoje grandemente é a educação, essa pauta da educação, não a educação conteudista, né? Uma educação integral, integrada, não em tempo integral e não escolarizada, a educação que a gente tem no território, no dia a dia, né? E é isso, basicamente. E estamos à frente aí da Aliança das Ecoversidades,
formando nossas universidades livres nos nossos territórios com os nossos saberes, né? Para quem não conhece muito sobre o Instituto Etnos e está escutando, conta um pouco sobre onde que ele atua, como que funciona Então, um pouco mais. A gente tem uma sede, a gente tem várias coisas, né? Mas a gente tem uma sede que a gente chama de Casa Base, né? Em Serra Grande, no sul da Bahia, né? A gente está mais ou menos 1h30 das grandes aldeias do Tupinambá, né? Que são 23 aldeias nesse território. Então, a gente está no litoral sul da Bahia, né? Essa casa base, a ideia nossa é prototipar tudo que a gente vai fazer na nova aldeia, que é uma aldeia eminentemente educacional. Então, tudo que a gente vai prototipar está acontecendo lá, né? A gente também atendeu a um chamado do Papa Francisco. Ele fez uma convocação mundial sobre uma temática da economia, né? Nós temos uma economia do afeto. Nossa economia é do afeto. Então, se você vai pescar e se você traz 50 peixes, você não vai congelar seus peixes, você vai distribuir para a comunidade, todo mundo vai comer, entende? Então, baseada nesses princípios nossos ancestrais que a gente tem de colaboração, essa economia circular, né, esse cuidado com o outro, com a terra e tal, ele fez um apelo, né, e a gente aceitou esse apelo. Então, a gente, hoje também, dentro do Instituto, funciona a Casa de Francisco e Clara, baseada em Francisco de Assis e Clara de Assis, nessa fraternidade, né? Então, como é que ela acontece? A gente abre a casa uma vez ao mês, com tudo que a gente tem de demanda. Então, por exemplo, eu estou aqui, a casa foi aberta com pintura de terra, de tinta de terra, que a gente faz, o reboco do forno de cerâmica, porque agora vai começar a ter experiências de cerâmica. A gente fez um brinquedão numa geometria bem incrível para as crianças e teve uma oficina de alimentação viva e tal. Então, é assim que a gente está andando, né? E a gente também tem o Etno sobre Rodas. Etno sobre Rodas é um veículo, basicamente, que entra no veículo quem quer, e a gente sai por aí espalhando nossos conhecimentos. E não, entende? Os conhecimentos, tipo nós aqui, né? Eu tô aqui, tô sentindo a energia de vocês. E aí eu vou sair daqui diferente de como eu entrei, porque vocês me afetaram no afeto. Entende? É isso que a gente faz. A gente vai meio com a varinha de condão, mobilizando o mundo, né? São energias que vão se trocando e passando, né? Esse conector. Entende? E tem uma lógica hoje bem estranha que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do pós-pandemia, porque a gente sai de uma coisa muito gritante, como se nada tivesse acontecido. Então, ontem eu vivi uma coisa muito interessante. Eu estava diante de uma amiga que eu quero muito tricotar com ela e fazer umas articulações, né, costurar mundos. E eu falei, amiga, bora achar um tempo para a gente conversar. Ela falou, pô, Maria, me liga semana que vem. Eu falei, hã? Eu tô aqui na sua frente, irmã. A gente tem que se mobilizar nessa energia. Eu não vou te ligar. A gente vai conversar aqui ao vivo. Pode ser que agora você esteja ocupada, mas pô, olha nossos corpos, entende? Depois da pandemia, a gente ficou muito num mundo encapsulado, virtual, adoecidos, ansiosos, né? Eu percebo um tique, assim, de a pessoa tá ali, de repente ela pega o celular e olha para nada, entende? Então, a gente está muito ligado também a essa história. Eu vou fechar essa fala falando que dentro do Instituto, qual é a proposta? É a pedagogia do dia a dia, consciência pela convivência, né? A gente ninguém usa celular. A administração usa o celular de 2 às 6. Todo dia a gente acorda 15 para as 5 da manhã para ver o sol nascer. Todo dia a gente acorda em silêncio e passa 2 horas em silêncio. Todo dia a gente pergunta como o outro tá, como é que eu vou começar a conviver com o outro se eu não sei como tá? E a gente toma um chazinho, e aí o ancião, meu pai, de 99 anos, participa de absolutamente tudo, e a gente parte para as nossas tarefas diárias, e depois a gente se expressa um pouquinho lá no Instituto com os nossos projetos. E é sobre isso. Toda sexta-feira tem ritual, né? A gente faz um ritual, os encantados vêm nos orientar o que fazer, né? O mundo está tão complexo, então ele vai simplificando nossa lógica complicada, né? E é isso. E aí é a conversidade, que é o dia a dia, né? A coisa ali no dia a dia. Agora,
A gente tem um lugar no Instituto, como uma provocação, dois lugares provocativos, intencionais. Um é, a gente tem um potinho na entrada da casa que a gente tem uma plaquinha em cima assim, deixe seu nome aqui, entre só você. E a outra provocação é uma plaquinha que tem movimento de articulação em rede. Aí as pessoas acham que ali pega o celular. Não, são 3 redes para você deitar e ficar se articulando, movimentando. É sobre isso. Então, quando as pessoas vão lá, vão para viver a nossa cultura, viver nosso dia a dia, principalmente na questão do tempo. Nosso tempo é outro tempo. E, bom, a gente se conheceu pela National Geographic Society e queria saber como que foi qual a importância desse financiamento da National Geographic, se vocês têm outros financiamentos também, porque é um projeto super importante e cresceu bastante, então como funciona, qual a importância desses financiamentos internacionais e nacionais que você vê assim? Eu quero dizer, a primeira coisa que quando você pergunta isso para mim, me vem assim na cabeça é a importância desse grant para nós, desse edital, foi que nós nos coligamos com uma equipe, uma estrutura muito respeitosa, né? Nós já tivemos assédio de tudo quanto foi jeito da gente se coligar as coisas mais, de entrar em editais, e a gente não se coliga com quem não respeita nossa ética de existir, né? E foi muito interessante como aconteceu isso, porque vamos lá, não, a gente tem que ter um polo tecnológico, não só como uma ferramenta de luta, mas eu sou muito ligada à história. Estou vendo nossos anciãos indo embora, entendeu? E cara, eu queria registrar essas histórias, né? Então a gente coliga com uma amiga queridona, Luísa Dória, ela é uma fotógrafa de renome internacional, e ela fala, bora fazer um calendário? E eu ponho na minha rede, a gente vende, esse dinheiro vai para o polo tecnológico. E a gente começou a fotografar as moças, e a gente ia continuar nas anciãs. Aí surge o edital da National Geographic. Ela falou, bora entrar. Eu falei, mano, que isso, cara? Eu não acredito em impossibilidades, mas achei que era grande para nós, entendeu? Ela falou, bora lá, bora junto, eu tô dentro, vamos junto. E aí a gente escreveu, a gente tem uma equipe de escrita de projeto muito boa, a Clara Luz é muito boa na escrita. E eu sou a pessoa que vou criando, trazendo daqui, né, as ideias para materialização, e a gente escreveu. E era um grant que ele incluía material, câmera e tudo mais. Isso era fundamental para nós, entendeu? E aí a gente entrou, né? Foi bem lindo, assim. E eu acho que muito importante, sabe, para nós esse ter ganho esse prêmio. Por quê? Porque isso viabiliza com qualidade as nossas ações, entendeu? Porque a gente faz sem dinheiro, com dinheiro. Mas quando tem um fomento, sabe, isso dá uma dignidade para a gente consegue pagar os monitores, sabe? Isso é novo para nós, né? Todo mundo é bem voluntário e vai lá, chega e faz mesmo na raça. Mas foi muito importante, os financiamentos são muito importantes para nós. A gente gosta muito, a segundo grant que a gente ganha, a gente também ganhou a Eco 24, e a National Geographic, ela cria uma rede de apoio muito linda. Então a Eco 24 foi indicação, entra nesse grant, acho que vocês têm grande possibilidade de ganhar a partir do pessoal da National Geographic, entende? Então a gente vai criando aí outros amigos, acho que esse edital cabe para vocês. Então eu sinto que esse primeiro da National Geographic abriu um outro mundo para nós, uma outra possibilidade de executar coisas. A gente é fazedor, né? Um monte de necessidade a gente vai criando. Agora eu quero criar minha orquestra de tambores de coco só para mulheres, eu quero criar oficina de design cheio de máquina de costura. Então a gente está indo, porque a minha preocupação qual é? Por que a gente mexe com tudo isso? Porque eu não quero mais perder nossos jovens. Eu não quero mais perder jovem nenhum, entendeu? Graças a Deus, todos que chegam
no Instituto ninguém se suicida, não tem isso, mas a gente está numa cultura do suicídio. E algumas palavras a gente tem que começar a falar, né? Genocídio, suicídio, coisas assim. Eu não espalho sementes de terror, mas eu acho que a gente tem que chamar para uma realidade, entendeu? Então, nossos jovens também estão ansiosos, também estão viciados digitais. Então, eu quero ocupá-los com qualidade e que isso possa gerar renda e dignidade para eles. Então, é isso que a gente conseguiu através desse edital, né? Dignidade. E a gente está vivendo esse período de mudanças climáticas que são causadas pela humanidade, ou por uma certa parte, né, dessa humanidade, mas com grandes impactos globais. Então, quais os principais desafios você tem enfrentado, você vê nas comunidades por conta de mudanças climáticas? Eu só queria só corrigir uma fala sua rapidamente, porque não é uma parte. Porque se é um, é todo mundo. Entende isso? Então, por exemplo, a gente está num projeto... A não ser os isolados. Eu vou tirar, então, dessa fala os indígenas isolados, que eles ainda não estão nesse mote. Mas a partir do momento que eu pego um avião, que eu me desloco de carro, que eu não planto minha comida, a partir do momento que eu gero resíduo para o planeta, eu estou impactando, né? Agora, o principal impacto que eu sinto, né, nas comunidades e na minha realidade, no mundo no geral, eu vou ser bem específica, vai ser clara. Eu acho que é a crise de afeto. A gente não está em crise de meio ambiente, a gente está em crise do ambiente inteiro, entende? Por que eu falo isso, né? Porque a gente só ama o que conhece e a gente só conhece o que convive. Então, desde o divórcio com o que vocês chamam de natureza, porque na minha língua não tem a palavra natureza, né? Porque a gente é um com o outro, você só denomina o que não é você. Então, dentro desse divórcio, a gente começou a não ligar, entendeu? Eu arranco uma planta ali, corta, não sei lá. Eu tô até agora, porque foi uma pessoa lá no meu território e cortou uma planta de poder minha sem eu estar do lado. Eu tô até agora sentindo a dor que ela sentiu. Por quê? Porque a gente tem uma relação estreita, entende? Então, o impacto é um impacto óbvio. A minha bisavó já falava desse momento, entende? Então, é um impacto é tipo assim, se eu te afeto, você vai me afetar. A terra, a nossa mãe, não precisa de nós. A gente está fazendo de serviço aqui. Então, eu sinto, né, que atualmente a espécie mais ameaçada é o ser humano, não é a baleia, não sei o quê, não é o sapinho, não sei de onde. É o ser humano por autoextinção. É uma decisão, compreende? Né? Eu tive outro dia com o meu querido Boff e ele falava, a gente veio, né, gerando isso e gerando outras eras, né? Então a gente sai do antropoceno, né? A gente vai para o necroceno, que é essa coisa da matança de si mesmo, e agora a gente está no piroceno, que é quando vai eclodir todos os calores e as queimadas. Isso vai piorar, gente, entende? Então, claro que a gente está sendo afetado em tudo. Estão sumindo espécies, né? Enfim, nossas águas, né? Estão sendo contaminadas do lixo plástico. Ninguém fala do plástico. A gente é um plástico, né? Porque se tem fora, tem dentro. Eu moro beira-mar. Então, tipo, todos os bichinhos vêm plastificados já embaladinho pelo mar, entende? Eu estou comendo plástico. Então, a gente está sendo impactada desde o micro até o macro. Qual é a rota de fuga? Território corpo. Entendeu? A gente vai ter que voltar. Voltar não, porque não nada volta, né? Sempre indo. Mas a gente tem que ir na direção da reconexão com o que nós somos. E a gente é muito mais do que a gente imagina que é. Então, pisar no chão, ouvir as mensagens das raízes, elas estão lá comunicando, falando com a gente o tempo inteiro, a gente lá, entendeu? Escutar as mensagens das estrelas, ver o sol nascer, porque ele está falando, gente, menos, quase nada, olha isso aqui,
né? Eu estava outro dia lendo o Carl Sagan e ele fala: a Terra, o planeta, é como se fosse uma microsemente, um ácaro, dentro de uma caixa de ameixa. Então, a gente é tão infinitamente pequeno e a gente se acha tão magnificamente grande, a gente tem que ter uma noção de escala, entende? Eu tive uma boa sorte de conhecer a Amazônia com 26 anos. E aí eu olhei para aquelas gigantonas e falei: entendi meu lugar. Estive lá de novo agora, bem perto, né, bem convivendo com as irmãs grandes. Eu falei: putz, de novo Maria é menos coisa nada. Eu tenho a sorte de ter um nome genérico, né? Porque eu sou Maria Agraciada. Marias são muitas e agraciadas são todas. Então, cara, menina. Aí a pessoa pergunta: seu sobrenome? Nenhum. Não carrego nada. Entendeu? Sou uma indígena tupinambá, mas não sou Maria Agraciada Tupinambá, porque eu estou criando uma bolha, né? Claro que eu honro a minha etnia, mas eu quero ser nada, porque elas estão me dizendo isso. Entende? Pois. A gente precisa reconhecer o nosso tamanho e silenciar para escutar essas outras vozes, né? Exatamente. E outra coisa, arredondar nossa fala, arredondar nossa existência. Então, eu sou arquiteta, né? Então eu olho muito a forma e com as minhas irmãs grandes, né? Pequenas, todas elas. Toda reta acaba numa curva. A gente tem que aprender a ser mais manso, a ser mais maleável, mais empático. Mas a gente só vai aprender se a gente baixar a bola e se irmanar com as outras formas de vida. Aí que eu acho que a biologia entra, entende? Eu acho que se eu fosse uma professora de biologia, assim, formal, eu sou, mas não formal, eu botaria todo mundo na natureza, entendeu? Quer pesquisar no laboratório, massa, quer fazer tabelinha, legal, mas vai para a natureza, lá tá o negócio, vai para o campo, vai pisando até, tira o sapato. Outro dia eu estava num lugar, né? Não vou falar o nome, porque eu transgredi. Mas eu estava num lugar e aí tinha que usar bota, sapato, não sei o quê, para andar numa trilha aberta. A gente anda descalço numa trilha fechada. Eu respeito. Mas eu cheguei lá, tirei o tênis, obviamente, né? E aí, tipo, ninguém pisa no chão sem sapato. Como é que recebe da terra, né? Nós sabemos que dentro dessa crosta fininha tem uma outra terra, que é Gaia, que nos alimenta. É ela que está sustentando essa história toda. Não se engane que são os ambientalistas. Nenhum humano tem o poder de sustentar essa coisa. E as anciãs antigas da floresta. Né? Enfim. Na aula de filosofia. Importante. E aí acho que nesse gancho que você colocou de reconectar, de voltar não, né? De irmos para nesse caminho, o seu papel como costureira de mundos vir essencial para furar as bolhas, costurar os mundos e furar as bolhas, né? Quais mundos você acha que são mais importantes nesse momento, a gente? Eu sinto assim, né? Quando eu falo costura de mundos, é porque nosso mundo, com essa visão, é muito velado. Nós, quando estamos ali convivendo, nós achamos que todo mundo vive assim. Entendeu? Aí todo mundo, sei lá, tem uma dorzinha, faz um chá, não sei o quê. Não é, né? A gente chega a extremos, em situações extremas, de usar coisas assim de uma medicina altamente sofisticada, né? E fora as outras forças que a gente carrega, né? Então eu acho que essa costura de mundos tem via de duas mãos, né? Uma é trazer o que a gente tem dessa base do dia a dia para além das nossas florestas, eu falo muito, mas não temos, das florestas, e também trazer coisas muito potentes que estão acontecendo no mundo. Eu tenho muito cuidado quando eu falo mundo branco, eu sei que é um conceito não cromático e tal, mas nem todo mundo branco é nocivo, tem muita coisa incrível acontecendo nesse outro universo. Então, quando eu falo de costura de mundos, é esse diálogo, entendeu? E, inclusive, levando para o meu povo que não vai dar para a gente estar aqui em qualidade plena se não for todo mundo junto.
E quando eu falo qualidade plena, eu não falo de conforto. Eu falo de vida simples. Eu acho que é isso que a gente tem que reclamar. É isso que eu falo nos 2 mundos, entendeu? Eu acabei de vir de um congresso de educação complexo, um universo complexo, falando de inovação, coisa complexa, tudo muito complexo, né? E levando a nossa juventude para um caminho de que o estudo vai me dar um outro status social. O estudo pode sanar minhas curiosidades e pode fazer eu me apaixonar por algo de tal tamanho, né, que eu fique imerso nisso o resto da vida. Então, eu acho que dialogar nesses 2 mundos, né, e aí eu não separo o sul, o norte, nada disso. No norte tem uma galera legal, no sul tem uma gente legal. Os mundos, todos os mundos, né, inclusive os mundos não humanos, né, e inclusive os mundos invisíveis. Então, eu acho que a gente ficou muito preso aos 5 sentidos. Então, a gente só acredita no que vê, escuta, fala, blá, blá, blá. A gente está aberto para muitos outros sentidos. Então, a gente anda no mundo coligada com outros sentidos. Então, por exemplo, alguém pergunta, Maria, eu queria que você fosse lá, não sei o que lá, tarará. Eu falei, vou perguntar para ele cantar. Se a resposta for sim, é ciência, não. Coisas importantes que qualquer um queria, né? Eu não quero. Se ele não quiser, eu não quero. Entende? Porque eu não sei o que tem por trás. Porque o meu sentido, eu tenho um outro sentido de visão bem aguçado, mas ele vai até um certo ponto que o meu encantado vai muito além. Então, calma, eu vou escutar ele primeiro. Eu vou escutar com outra audição. Então, eu acho que essa postura também da gente poder, do outro mundo que não o nosso, assim, poder também começar a se abrir para os outros sentidos. Né? Acho que a gente vai caminhar mais firme, sem ficar enfiando o pé no buraco toda hora. Tudo isso que você falou é muito importante que as pessoas escutem, né? É importante que a gente faça reflexões sobre uma outra maneira que a gente pode viver nesse mundo. A gente vai sendo ensinado a viver de um jeito dentro de uma caixinha e acha que é assim, quando na verdade a gente tem que sair fora, né? Quebrar essas caixas e se conectar com o mundo, né? A natureza que somos nós. E acho isso lindo. Antes da gente terminar, queria que você desse se você passasse alguma mensagem, se você quiser, aí para os nossos ouvintes, quem está ouvindo. Nossa, eu estou encantado de falar um negócio bem radical aqui para mim agora. Mas eu acho que a gente tem que ser radical, não extremista. Radical é quando você realmente busca suas raízes, né, e vive através delas. Né? Uma coisa que eu vou falar antes do que ele me disse é: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então a gente tem que resgatar nossas raízes, né? Cheguei aqui nesse ambiente, as parentas falando sobre o pertencimento preto e tal. Temos que ir lá nas raízes, entende? Nas raízes profundas, né? Que são elas que alimentam a nossa existência. Hoje, a nossa existência no planeta agora, a gente é a ponta da nossa ancestralidade, cada um de nós aqui. É a ponta. E qual é a flecha que a gente vai soltar para esse mundo? Vai depender de nós, né? Das escolhas, da direção que essa flecha vai atingir, né? Outra coisa que eu quero falar, que eu vou começar a falar mais, né? Que eu fico meio assim às vezes para falar, mas não se iludam. Não tem inovação e transformação dentro do sistema. Não existe. Do sistema posto para nós. Então, cada um de nós vai ter que achar o seu território corpo. Criar um mundo a partir das suas raízes. O meu mundo, ele é tangente. Eu não fico brigando com o sistema e blá, 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 não fico falando contra o sistema. Posto, eu só não faço transformação dentro dele. Porque ele é um mundo velho. Ele está zumbizando por aí, querendo convencer a gente que está tudo bem. Entende? Eu vim de falas agora muito disruptivas, né? Mostrando que, poxa, para essa inteligência artificial se manter, vamos ter que consumir mais outro planeta em termos de água. E aí não sustenta a energia que tem para gerar esse sistema todo. E a gente que tem essa inteligência muito linda, e eu não sei por que se dá tanta importância
para a inteligência cerebral, entendeu? E por que isso não dá importância para a inteligência integral, entendeu? E nessa inteligência integral a gente tem tudo que a gente precisa para estar aqui. Não precisa ter mais inteligência que a gente já tem para servir a um sistema capitalista. Entende? Ao sistema que compra, consome, vai consumir mais o quê? Sabe? A própria vida. Né? Então a galera que está lá, os 8 que estão manipulando a gente, marionete, a gente tem que acordar que a gente está dando dados para eles criarem inteligências para nos dominarem, e aí vai ter que usar energia nuclear, gente, porque as águas não vão dar conta, entende? Então o que a gente está fazendo quanto indivíduo? A gente vai ter que repensar nossa existência, a gente vai ter que simplificar nossa vida, entende? Porque o projeto que fizeram para nós é compra. Ah, eu estou feliz. Por quê? Comprei um carro, comprei uma casa, comprei isso aqui, comprei uma pessoa, comprei um emprego, comprei. A gente vai comprar até quando a gente vai comprar? Até quando a gente vai estar nessa ilusão de que conforto é uma coisa necessária? Não é. Né? O conforto do coração. O coração tem que estar confortável. Eu tenho que estar coerente com as coisas que eu estou fazendo. Eu tenho que acordar motivado para fazer o que eu estou fazendo. Aí um monte de zumbi vai para o trabalho, odiando, esperando aposentar. Para quê aposentar? Entende? Você vai estar todo zoada, não cuidou da saúde a vida inteira, está encapsulada numa bolha, por isso que eu furo bolhas, entende? E aí não viveu, cara. Não viveu o dia a dia agora, gente. Não tem amanhã. Pode ser que eu saia daqui agora e esse seja o meu último momento de vida. Você me garante que não é? Não. Tá entendendo? Então, cara, eu tenho que estar radicalmente viva agora. E no agora tá toda a potência da nossa existência. Muito obrigada. Foi muito bom ouvir tudo isso, necessário. Que bom que a gente consegue dar voz para essas coisas chegarem cada vez mais longe, esses conhecimentos. Isso é muito importante. Então, Maria Graciada, não podia estar outra coisa que não muito agradecida. Eu vou encerrar com canto, porque quando a gente abre a vitória tem que fechar. E vou dar um conselho. Brinquem muito. A gente tem que ser feliz. Botei meu ouvido no chão para escutar o balanço da aldeia. Sou eu, sultão. Sultão das matas está em nossa aldeia. Sou eu, sultão. Sultão das matas está em nossa aldeia. Auê, auê. Ficou com alguma dúvida? Tem algum interesse sobre algum tema ligado à botânica? Manda um e-mail pra gente, obotanicast@gmail.com. Ah, e não deixa de seguir a gente no Instagram, @obotanicast. Esse projeto é apoiado pela Sociedade Botânica de São Paulo. Também está lá nas redes como @Sociedade Botânica SP. Este episódio conta com a edição de áudio de Fernanda Mendes e Gabriel Quintão.